Porque a Lei 9.790 não se viabilizou. A existência por do uma série de mecanismo... dificuldades. Talvez a maior Porque a lei delas... espelho não foi criada. Talvez a maior delas seja conseguir certificar alguém, né? Não. Que para ela existir precisa haver o incentivo, que é o incentivo fiscal. A Lei 9.790 foi criada pela Comunidade Solidária, da doutora Ruth Cardoso, em várias rodadas. Participamos disso, a Fundação Maurício Rossi teve um papel protagonista nisso, participamos ativamente. Só que para essa lei se viabilizar, para haver, como é que se diz, a transição da identidade à associação civil comum para a OCIP, tem que haver um incentivo para que isso ocorra, porque tu vai abrir mão da identidade de filantropia. Então tu perde alguns benefícios que tu tinhas. Mas tu vai ganhar outras. Então tu precisa ganhar novas imunidades para abrir mão da antiga filantropia, que é um terreno bastante movediço. Na verdade, não conseguiram transparente. fazer uma transição adequada. Ficou no impasse. Não, é que a doutora Ruth foi derrotada dentro do governo Fernando Henrique pelo secretário-geral da Receita, que nunca aprovou a lei da incentivação. A chamada Lei Espelho. A Lei Espelho, que daria o incentivo para que todas as ONGs conseguissem fazer essa transição. Isso nunca foi aprovado. E, a bem da verdade, é necessário dizer que nem o governo Fernando Henrique entendeu o espírito do que está sendo proposto pela Comunidade Solidária e nem o governo Lula tampouco. Um detalhe importante. Mas até uma lei que não funcionou. Exatamente. Nesse cabedal de 100 mil leis. Não, mas nós temos esperança que a Lei não é Espelho só surja. isso, não. Eu acho que tem coisas importantes. Eu acho que a questão da ONG, a questão da organização da sociedade civil é extremamente importante. Nós não podemos abrir mão disso. Se nós pegarmos, por exemplo, alguns movimentos de protestos que vêm acontecendo. Eu estou vindo da Itália agora e acompanhei o que aconteceu no sábado em Roma. Quer dizer, a sociedade civil se organizou para fazer um protesto calmo, tranquilo, mostrando que é preciso uma revisão. Está ocorrendo uma privatização séria em vários setores na Itália, assim como na Grécia, mas o caso específico. E aparece um grupo de pessoas que não se sabe de onde vem e começam a queimar carros, a quebrar bancos, a quebrar caixas eletrônicas. A gente andava pela Via Labicana ou pela Via Cavour e estava tudo totalmente destruído, carros queimados, não? E o que a gente vê em algumas imagens e alguns jornais estão denunciando isso? Que estas pessoas que promoveram todo este quebra-quebra não faziam parte da organização central desta manifestação de Roma, que era uma manifestação pacífica, era uma manifestação contra a privatização, contra o que vem acontecendo na Itália, mas um grupo de infiltrados se aparece e faz. E é uma tragédia ver o que a gente está vendo. Então a gente pega jornais diferenciados, mídias com tendências de um lado e do outro, e a gente fica um pouco sem saber como é. Mas eu acho que, mesmo assim, tem um movimento social importante, tem a participação da sociedade civil, que é extremamente importante. O grande problema é que, muitas vezes, com algumas ONGs, nós acabamos quase que eliminando o próprio Estado. E aí, onde eu elimino o Estado, eu não posso mais falar em democracia. Não existe democracia sem um Estado forte, não? Então, quando a doutora Eliana nos coloca, justamente, é isso que acontece mesmo. A ONG, ela é mais rápida, ela custa menos. Por quê? Porque o Estado acaba falhando. Eu não estou dizendo que a ONG substitui o Estado de modo algum. Eu estou dizendo que, muitas vezes, as ONGs acabam fazendo a função que o Estado deveria fazer. E exatamente, Léo, nesta fusão de modelos que nós temos, a ONG, ela acaba fazendo um papel muito maior daquele que é a sua competência, não daquilo que é a sua função. A função da política pública, a função do sistema da política é tomar decisões coletivamente vinculantes, e ela não consegue fazer. Então, qual é a dificuldade que nós temos? Nós temos muita dificuldade em encontrar uma ONG que viva sem recursos públicos. As ONGs se profissionalizaram muito, são pouquíssimas ONGs, pelo menos daquelas que eu conheço, que trabalham voluntariamente, quer dizer, porque, bom, as pessoas precisam sobreviver. Hoje as ONGs vivem muito... A ONG tem orçamento. Claro. Não, e eu acho a contabilidade dela tem que fechar. Claro, e eu acho que não tem que ser um trabalho necessariamente voluntário. Eu acho que algumas pessoas, e aqui nós temos pouco incentivo ao voluntariado, mas eu acho que tem que ser um trabalho qualificado por aquilo que elas vêm desenvolvendo. É que ela presta um serviço público, ela tem que cumprir a lei. Claro. Se ela tem uma creche comunitária, ela tem que cumprir toda a lei da educação infantil. Claro que sim. E ela precisa ter profissionais lá dentro. Claro. Eu não vejo por que o Estado, desculpe, Sandra, mas eu não vejo por que o Estado é que tem que ser o dono da creche. Claro que não tem que ser. A creche do Morro da Cruz tem que ser feita pela Associação dos Moradores do Morro da Cruz. Mas, Léo, querido, eu acabei de dizer da importância do
papel das organizações. Então. Talvez eu não esteja falando adequadamente. Eu continuo achando, eu afirmo que é fundamental qualquer tipo de organização social séria. O que não é séria não está em discussão. Não o é isso que nós estamos discutindo. Um trabalho tão bom como a Temis fez. Não conseguiria. Não conseguiria. Mas, com a parceria do Estado, nós conseguimos fazer. Sim, sabe qual é a minha preocupação? Eu sou funcionária pública desde 1980. E eu venho de um período que se fazia concurso, que se entrava, que se passava, etc. e tal. Hoje, tu vais em qualquer repartição pública e tu não encontras mais funcionários públicos. São objeto em extinção. Nós temos assessorias, convênios, organismos internacionais, nós temos estagiários em todos os setores, não? Então, nós estamos perdendo um pouco da função primordial do Estado. Não significa que uma organização social, uma OCIP, qualquer organização uma fundação, uma ONG, não tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental, sim, porque nós somos eternamente responsáveis por essa sociedade. Não existe nada de social fora da sociedade. E não é dizer o Estado. Qual é o endereço do Estado? Qual é o e-mail do Estado? O problema é que a creche, seja de onde for, ou o clube de mães do cantão A, B ou C, não tem obrigação de constituir-se em ONG para ter recursos públicos. O Estado tem que chegar lá e tem que assistir aquela comunidade, sem a necessidade da existência da ONG. Esse é o problema. A ONG fica sendo um pedaço da comunidade com alguma qualificação, e aí quando vem a campanha política, vem o cabo eleitoral, vem o desvio para a campanha, não estamos dizendo que são todas. Agora, o nosso material de trabalho não é o cachorro que mordeu o homem, é o homem que mordeu o cachorro. É isto. O homem que mordeu o cachorro é que é notícia. Quando a doutora protestou pelo papel da mídia nas ONGs. Não, nós não estamos... Olha, atenção, nós estamos aqui no Conversas Cruzadas porque as ONGs todas são maravilhosas, todas têm nota 10, todas passaram pelo crivo do Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e não houve desvio de um só centavo. Ibope zero. Nós voltamos. Boa noite. Ibope zero. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Ninguém vai assistir. Nós estamos aqui para mostrar um problema. Nós voltamos ao problema do controle da corrupção no Brasil. Exatamente. Esses próprios órgãos públicos, com todos os agentes de fiscalização interna e externa, não conseguem eliminar a corrupção. Então, é evidente que essa também ocorrerá. Claro. Então, não é com ONGs utilizando recursos públicos. Sim. Então, nós temos que aperfeiçoar esse sistema que falhou. Agora, nós temos que incentivar, sim, a solidariedade. Sem dúvida. E o voluntariado. Então, essa atividade não pode ser desestimulada nunca. Perfeito. Então, é muito importante valorizar o trabalho das ONGs. Eu vou pedir que a senhora me diga no próximo bloco, de início, porque merece esse espaço, a Brasil Sem Grades, como é que a Brasil Sem Grades se sustenta. Certo? Nós vamos ao intervalo. Enquanto o homem mordeu o cachorro, estaremos aqui para debater. Conversas Cruzadas voltando. Muito obrigado ao Renato Manfroy, Jorge Gelser, Cristiano Rodrigues, que mandaram seus e-mails para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. E o Twitter está à disposição, @conversacruzada. Doutora Eliana, por favor, como é que a Brasil Sem Grades se sustenta independentemente do poder público? Pois não.
Em primeiro lugar, a Brasil Sem Grades, ela sobrevive em razão do trabalho abnegado de profissionais das mais diversas áreas, começando pelo nosso presidente, Luiz Fernando Oderich, que é economista, empresário, advogado, administrador de empresa. Nós temos médicos, jornalistas, cada um dando a sua contribuição, eu mesmo como advogada. Então, nós lutamos por uma causa que é a causa de todos. É uma unanimidade nos nossos objetivos, né? Não há quem não esteja preocupado com a questão da segurança pública. Nós temos a colaboração de várias prefeituras. Sempre que organizamos os nossos fóruns, né, de planejamento familiar... Colaboração de várias prefeituras. Das prefeituras do interior do Estado. Traduz isso para nós. Através de campanhas, não é? De campanhas de divulgação de métodos contraceptivos, a questão do planejamento familiar, a questão da paternidade responsável. Mas não tem depósito de dinheiro na conta da Brasil Sem Grades, isso não existe. Temos empresários, sim, temos empresas que não nos autorizam... Doações privadas. Não nos autorizam a divulgar seus nomes, né? Porque simplesmente querem ajudar a solucionar a questão da criminalidade, né, no nosso país, né? Então, essas doações são utilizadas com projetos, né? Nós sempre temos alguma coisa em andamento para prestar contas, né, à sociedade e a esses nossos colaboradores do que estamos fazendo, né? Então, não vimos necessidade até hoje de recursos públicos. Talvez numa outra área, né, como é a questão das creches, dos hospitais, né, talvez esses recursos públicos fossem mais necessários, até na área, quer dizer, na área social praticamente, né. A nossa atuação é mais vinculada, né, às parcerias, né, principalmente com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, não é? E com as prefeituras, com quem nós trabalhamos. Então, o ponto de contato com o poder público se dá na ação. Na ação, apresentando projetos e colaborando. Muito bem. E os recursos são todos privados? Privados. Muito bem. Léo Voigt, que está cheio de anotações aí.